nothing I can do about it. You know I need love. Why don't you, babe? Talking about love. Get out my life. Why don't you, babe? You really don't want me. You just keep me hanging on. Get out my life. Why don't you, baby? Get out my life. Why don't you, baby? Calma, cara, segura a mão aí, rápido, 1 minuto. Você me pegou na pior hora possível, velho. Marca. Você tá jogando xadrez? Eu tô 1 minuto. Marcava buceta. Eu acabei de enterrar minha chance aqui. Né? Foda-se. Vou deixar isso na entrada. Boa noite, pessoal. Hoje é agosto 13, quinta-feira de 2020. Agora são precisamente 9h05 da noite e estamos aqui reunidos para mais um podcast. Esse silêncio é só pra você cortar qual que é o nome do podcast mesmo, mano. Ah, é Saltimbanco. Saltimbanco. Eu vou deixar isso, velho. Bem-vindos a mais um episódio do Saltimbancos. Um jovem pastor de ovelhas, encarregado que fora de tomar conta de um rebanho perto de um vilarejo, por 3 ou 4 vezes, fez com que os moradores e os donos dos animais viessem correndo apavorados ao local do pasto, sempre motivados pelos seus desesperados gritos: "Lobo! Lobo!" E quando eles se aproximavam do local do pastoreio, imaginando que o jovem estava em apuros com o lobo, lá estava ele, sempre a zombar do pavor que todos estavam a sentir. O lobo, entretanto, por fim, de fato se aproximou do rebanho. Então, o jovem pastor, agora realmente apavorado, tomado pelo terror e aflição, gritava desesperado: "Por favor, venham me ajudar! O lobo está matando todo o rebanho!" Mas dessa vez, seus gritos foram em vão, e ninguém mais deu ouvidos aos seus apelos. E aí, pessoal, aqui é o Merlin. Fala, galera, eu sou o Kazuar. Eu sou o Entufado. Jacutinga, você tá aí, Jacutinga? Tá mutado. O Jacutinga tá aqui também, gente. Ele só tá tentando criar coragem pra poder falar. E o tema da noite. Hoje o Casuar trouxe pra gente. O Casuar Entufado trouxe pra gente algumas notícias, informações, alguns dados pra gente poder conversar. Claro. A ideia hoje, assim, tentar falar um pouquinho sobre os termos da nossa nova língua maravilhosa que está surgindo e a banalização de termos que uma vez eram uma coisa tão séria e que hoje em dia são jogados ao vento de forma tão frívola. E acho que dá pra gente conversar bastante sobre isso, que é um problema sério na sociedade atual. Isso me lembra muito aquela questão do Enem, eu acho que de uns 2 ou 3 anos, da linguagem do pessoal trans lá, que eles têm um vocabulário específico deles. Ah, só eu fiz essa prova. Patubá. Pataiúva, eu esqueci o nome do vocabulário, pô. Eles esqueceram de falar, cara, é que esse vocabulário, ele era usado originalmente pelos profissionais do sexo transexuais. Eles tinham a língua deles ali para organizar as coisas sem a pessoa criar muito risco ali no meio do cliente ou então do cafetão. Então isso para mim é um negócio meio absurdo. É linguagem de puta, pô. É linguagem que o profissional do sexo usava para conversar entre eles ali. Achei aqui, ó. Pajubá, linguagem criada pela comunidade. Nascido na ditadura e com origem no Orubá e Nagô, o vocabulário reúne apropriações linguísticas feitas por homossexuais e travestis. Apropriação? Você me disse Sei lá, apropriação? eu disse Achei apropriação. que isso era errado. Pois é.
Inhama, pô, não faça louco e pega meu Acauê, deixa de que, senão eu puxo o teu picumã. Puta que Nem pariu. ideia do que isso quer dizer, né? Ou, ouvi um negócio desse na rua, o olho enche d'água, né? Não. Dá pra entender porra nenhuma, velho. Ah, não. Mano, pra onde que a gente tá indo, velho? Tipo, é um negócio tão bizarro, porque se fala, né, essa mudança, é lógico que a mudança na língua é um processo natural. Você compara, tipo, pegando aqui um exemplo extremo, né? O inglês antigo é completamente diferente do inglês moderno. Mas da forma como tá rolando hoje em dia, é bizarro de rápido. Esqueci a linha de raciocínio, mas é algo tipo assim, tudo bem mudar, só que mudar pra pior e você ficar condizente com isso, igual, igual o pessoal é condizente com as novas letras de rap e tal, que os caras nem falam, fraga, é só tipo, tipo, que isso, cara? Isso é só barulhos animais, isso é cultural, a gente tá ficando cada vez mais primitivo. Estranho pensar nisso. Reject humanity, embrace monkey. Embrace Monkey. É isso aí. Embrace tradition, essa é a verdadeira tradução, né, velho? Real. Se bem que Embrace Monkey, a gente tá nesse caminho aí, né? Sei lá. Tamo. Tá bizarro. Basicamente tudo que a gente vê hoje em dia na televisão e internet dá pra jogar aquele meme resposta. Creio Deus Pai, um macaco falante. Nossa, na moral. E tipo, o que eu falei no começo, nessa questão assim da banalização de palavras, isso vale assim, eu acho que especialmente para os insultos, né? Nos dias de hoje, assim, um termo que é extremamente sério, se acusar alguém de fascismo e de nazismo, é um bagulho sério pra caralho, só que é totalmente irrelevante nos dias de hoje. Porque isso é jogado aos quatro cantos e todo mundo que não concorda com você é literalmente Hitler. É, Bem isso. aquela imagenzinha do Hitler no arco-íris, todo mundo que não, todos na internet são Hitler. Exatamente. Ah, cara. É aquela coisa, né? E se eu vir e falo, assim, o seu comunista maldito. Porra, se a gente for olhar pau a pau, todos os dois regimes mataram horrores, cometeram atrocidades, massacre étnico. Eu achei aqui, ó, Aí fica complicado, A né? Child's Guide to Online Political Discussion. Everyone I don't like is Hitler. Eu acho que o mais engraçado é que esse negócio é muito velho, velho. Isso é antes da internet. Pois é. E tipo assim, o pessoal já zoava de que é coisa de criança, esse lance. Não gosta de mim, então é Hitler. Eu não gosto disso, então é Hitler. O que o Casoar falou tem muito fundamento mesmo, porque os caras se apropriaram de um termo histórico, um termo que era pra designar quem fazia parte do movimento político, e agora virou um insulto, o negócio que vai te fazer perder o emprego. A parada que você escreveu no Twitter, você é nazista, fudeu. Seu mundo vai ser destruído. Tô lendo aqui sobre o meme, né? Tem uma lei que eles criaram, uma lei da internet, né? Vocês sabem como é que é a lei da internet. É lei de Godwin's Law. Que fala que, tipo assim, se você mencionar Hitler e nazistas numa discussão, numa thread, você automaticamente acabou com qualquer coisa que essa discussão estivesse propondo discutir, entendeu? Tipo assim, vamos Concordo, seu parar. argumento é naturalmente inválido. Não. É tipo assim, é um argumento usado pra não ter que conversar. Não, tipo, Sim, não vou conversar com você porque você é Hitler, entendeu? Resposta fácil. e eu acho que isso mata, né, velho? É foda você sacrificar o discurso, assim, porque só força uma ideia e se você não concorda com aquela ideia, você tá errado, você é o demônio, você tem que morrer, você tem que ser cancelado e. Porra, isso fode com a nossa evolução enquanto sociedade. Cara, eu simplesmente odeio o Sim. pessoal da minha faculdade. Eles não têm um senso crítico elevado pra poder estar numa universidade federal. Até numa universidade normal, velho. Parece que o povo cada ano que passa fica mais retardado. Eles estavam falando hoje de censurar, velho, de censurar piada, sabe? Eles acham que Ah, não, eles acham que isso vai ser de boa, velho. Que não vai ter nenhum revés. E que o humor negro tem que ser proibido, velho. Eles não entendem que isso é policiamento de pensamento e que não tem como estabelecer limites. Isso vai depender de quem quer que tá interpretando, e isso sempre é um problema quando você depende de quem tá limite, assim, interpretando. tudo é proibido, né? Sim, o limite é totalmente proibido, porque não importa o que você falar, alguém vai se ofender. Exatamente, é aquele negócio de que nunca eles vão estar satisfeitos, que a gente falou no episódio passado. Sim, Então, assim, Foi bem falado 8 isso ou aí 80. mesmo. Ou você libera tudo ou você proíbe tudo, porque senão não tem jeito. Policiamento de pensamentos, né, cara? Isso
Cada vez mais isso está acontecendo e a gente não tá percebendo isso, mas hoje você não emite opinião pública nenhuma sem ter alguém opinando em cima Não, dela. pois é, que nem aquele Fica- fenômeno. Tem até o autor que tem um livro disso, mas eu não lembro que agora. Eles falam da espiral do silêncio, que quanto mais no nível público eles ficam repudiando certas ideias, algumas coisas que você fala, por mais senso comum que seja, aí fica aquela coisa. Isso soma da discussão geral. A discussão geral é quando acontece alguma coisa mais impactante que seja disso, como por exemplo, lá nos Estados Unidos em 2016, fizeram toda aquela desgraça de terrorismo com se você não vota na Hillary, você é um fascista, xenofóbico, sei lá o quê. Aí quando chega nas eleições, o Trump tá explodindo lá os resultados das eleições em um monte de estado. Aí fica um monte de canhoto que ficam lá. Por que será que isso aconteceu? Yes. Eu adoro aquele vídeo que é a Eu me reprise. pergunto. A reprise da Vitória é muito boa, aquele vídeo que tem aquela musiquinha. Acho que é o voo da abelha, sei lá. Muito bom, velho. Sim. Mas esse assunto de chamar todo mundo de fascista é bem ruim, velho, porque entrando no que o Casuar abordou, porque quando realmente tiver algo que é preocupante, a palavra já vai estar desgasta. Nada é gratuito. Então, se você não Sim. paga o negócio, se você não tá pagando, se você não tá gastando alguma coisa, você vai estar gastando credibilidade. Então, acaba que todo mundo começa a perder a credibilidade. Todo mundo, então, Sim. ninguém vai levar mais o Aquela jornal a historinha sério, ninguém mais vai levar as denúncias a sério, Pô, e isso é ruim. Exato, Ainda mesmo pra casa de exato. estrupo. É estrupo que fala? Estupro. Estupro. Estrupo. Não, estou. Se as feministas continuarem falando que tudo é estrupo, Você tá estrupando a língua, velho. Você tá... quando acontecer esse ato de violação sexual de verdade, essa palavra de toque já vai ter perdido o sentido. E aí o pessoal não vai levar muito a sério, e isso é perigoso. Sim. E por. E é que nem o síndrome dos incríveis fala. Quando todo mundo for super, ninguém mais vai ser. Sim, também, É a mesma coisa. até o palhaço do Exatamente. Bailinhos fala, se todo mundo é fascista, ninguém é fascista. Exatamente. Isso vale pra qualquer coisa, Isso. cara. À medida que você usa tanto, você força tanto um termo, ele perde o significado e já perdeu nos dias de hoje. E eu diria que até o termo comunista também já perdeu muito do significado e passou pelo mesmo processo, Eu vou sabe? contar um segredo. Até antes, né, em relação a fascista e Eu vou nazista. contar um segredo pra vocês. De tanto que eu tô vendo isso acontecer, eu tô quase virando fascista de verdade. Sim. Você tá falando isso em voz baixa por quê, mano? Se alguém me perguntasse na rua hoje, eu acho que eu falava assim. Eu só não falo que eu Sim. seria o outro E que aí? discrimina aquele lance lá, que é a cor, porque pega mais mal, mas só que, velho, tá ficando difícil de levar os negócios. É o que a gente. Ai, cara. A maçã podre contamina o resto, né? Fica difícil quando toda vez que você vai na mídia, você pega exemplos horríveis, igual o do cara matando um menino de 5 anos. Eu vi. Na Conta calçada dele. direito pro pessoal que não tá sabendo. É o fim da picada. Pode procurar pra você poder. Bom, então a gente. Eu lembro, em linhas gerais, a história. Era um cidadão afro-americano nos Estados Unidos. Que, ao ver um menino de 5 anos, diga-se de passagem, era um menino branco, Brincando de bicicleta. no quintal dele, na varanda, brincando de bicicleta. Ele foi lá, na cara do menino, sacou a arma e deu Na um tiro frente na das cabeça do irmãs. menino, Na executou frente o das menino. duas irmãzinhas. Aí fica complicado, né, mano? Fica Não, difícil até defender. Você vai falar o quê num cara desse? Mas eu não consigo respirar, né? Eu não consigo respirar, Não, é um horror, não, ele mas tava- isso daí é ok. Não, ignora aquela coisa, né? Contanto que o alvo seja branco, tá certo. Tá lindo, tá correto. E até então nenhum pio da mídia americana, isso não passou em jornal nenhum, tá todo mundo Sabe o que é caladinho, engraçado? pô. Só eu, mas ou tá ficando mais louco lá fora, porque eu vi isso foi no Nanny Gag. Isso foi num lugar de piada, eu não vi isso em nenhum lugar de reputação. O que, reputação assim, né? De aspas, que tem a reputação. Que deveria ter reputação, né? Depende. Reputação boa ou ruim? Em teoria, eu fosse conhecido por conteúdo jornalístico. Não, aquela coisa. Reputação todo mundo tem. Agora saber se é boa ou não, né? Nem, sei lá, pega Então, credibilidade. que nem jornalista. Jornalismo- Nos Estados Unidos. A máfia me ameaçou de morte, matar minha família, mas eu ainda vou continuar seguindo a história aqui.
Pega de novo, o jornalista nos anos 90, na Guerra da Bósnia lá, tocar com aquele capacete azul da ONU, colete balístico. Nossa, é capaz que eu tome um 762 na nuca aqui, eu agonizo no chão, mas eu vou filmar aqui para ganhar o Pulitzer. Agora chega 2020. Aí um cara não me chamou do meu pronome neutro no Twitter. Agora eu quero licença remunerada por 2 meses. Não, o jogo é muito difícil pra mim. Como é que eu posso trabalhar nessas condições? Jornalismo de qualidade exige recursos. Usem o padrão Globo. Como é que é, gente? É a coalizão da Globo, da Band, para conferir as informações agora. Os fact-checkers. Isso. E olha que coisa, cara. Então, agora quem determina a verdade são eles, né? Se não favorecer a narrativa, então... Agora, Então, cara, já era. Eu acho que isso é a resposta da mídia à internet. Porque antes eles eram a única forma de obter informação. Antes da popularização da internet. Então eles já faziam isso, só que eles faziam isso sem a gente saber. Agora, como a gente tem internet pra acessar a porra toda, eles falam, opa, peraí, isso aqui não tá legal pra mim, não. Vamos ter que começar a controlar essas porra. Não, isso aqui tá errado, isso aqui eu quero que esteja errado. Inclusive teve até não sei se foi aí que entra, né? um poucos anos atrás, em época de eleição, tava lá o sapo barbudo lá falando, nós devemos fazer a regulamentação dos meios de comunicação. E tá lá o jornalistinho aplaudindo, né? Por nada, não, essa impressão dele foi muito sensacional. Razoável, não vamos apoiar muito não, que sobe a cabeça do cara. Não, é aquela coisa, com esse enquete maluco do cabeça de piroca aí, pra não falar outras coisas, né? Pô, tá lá os jornalistas, grandes estados, os caras eles vão prezar pela liberdade de imprensa, não, eles estão aplaudindo, né? Porque, de novo, os pessoal, eles nunca eles são favoráveis a algum valor qualquer per se. Eles são a favor que eles tenham acesso ao dito valor, no caso aqui, a liberdade de imprensa. Nunca é pelo princípio per se. Sim. Eu tô tentando achar um fact-checking que, tipo assim, deve ser do Bolsonaro, com certeza deve ter sido do Bolsonaro, que tudo geralmente na mídia hoje em dia é sobre isso. Mas basicamente a notícia falava assim, o Bolsonaro fez tal coisa positiva. Aí o fact-check era assim, falso. Aí depois na primeira linha ele falava assim, ele não fez exatamente... Bolsonaro fez tal coisa positiva. Bolsonaro realmente fez uma coisa positiva. Tem um caso, o mais ridículo de todos, é um que eu vi dos Estados Unidos, do Trump. Que o Trump falou que a Hillary fez um acid cleaning no computador dela, né? Limpou o computador com ácido. Lógico que foi uma metáfora, né? Por causa daquela crise dos e-mails que vazaram e os caralhos. Uhum. Aí chega os empresas de fact-checking. A Hillary não jogou ácido no computador dela. Porra, que bom, eu fiquei... De fuder. É um negócio Agora, por falar em Estados Unidos e falar que tudo é fascismo, eu acho que o Trump vai ganhar de novo. E que. Não sei se vocês estão sabendo. Eles estão querendo fazer votação por ballots de e-mail, né? Isso vai dar uma merda. Vocês acham que isso já tá dando merda, na real. Isso é um roubo de urna eletrônica americana, por assim dizer? Vocês acreditam que o establishment tá fazendo isso descarado? Descaradamente. Sim. Já tem caso de fraude rolando. Eu acompanho o Tim Pool, que é um jornalista americano, que é desses também que ele foi pra Ucrânia, assim, em crise, ele entrou em meio de zona de guerra civil pra reportar jornalismo, e hoje em dia ele é de mídia independente, né? Ele tem um canal no YouTube dele, e tem o Timcast IRL também, que ele junta com mais uma galera pra ficar discutindo as notícias. Tem um segundo caso lá. Ele conta os casos. Tem um site muito bom, velho, chama gabinetedoodio.com.br, que é só as notícias falando mal do Bolsonaro. Eu conheço esse aí. É um negócio dos chineses falsificando carteira de motorista americano pra votar? Não, no caso, o que o Tim Pool contou é que, tipo, na casa dele, o estúdio fica na casa dele. E ele fala que, assim, ele recebeu um ballot, um papel de voto, que tava no nome de ninguém que morava lá há muito tempo, e ele não recebeu o dos 3 moradores. Velho, isso tem tudo pra dar errado, velho. Vai dar uma merda cabulosa. E o seguinte, mesmo que esse rolê seja feito, entre aspas, corretamente, se for feito corretamente, o Trump ganha. E se o Trump ganhar dessa forma, os democratas vão cair em cima falando que foi fraude. Certeza. Sim. Eu acho que eles estão preparando o meio de campo, né?
Só que aí, qual que é a possibilidade que vocês veem? Se vocês fossem chutar, claro, a gente não consegue fazer uma análise muito boa. De 0 a 100, qual que é a porcentagem de chance de ter uma guerra civil americana? De novo, né? De novo. Cara, Pô, teve um princípiozinho aí com os aspas, protestos lá, né? Saudades Based Stickman. Nossa, mano. eu fiquei com medo real disso virar uma guerra civil, mas eu não sei se rola. E também, velho, você tem que lembrar que é tipo gente versus esquerdistas, né? Mas matam, vamos ser vegetarianos. Não, sim, pô, de novo, que até o Merlin mencionou mesmo, Based Stickman, a gente foi lá pra 2016, se não me engano, na cidade lá de Berkeley, saiu uma porradaria campal por uns dias lá, que literalmente, o meu celular, com bateria viciada, eu tenho salvo ali o vídeo ainda. Literalmente, tem uma faculdade no campus lá que, anos 60, 70, teve um monte de protestos, questão de liberdade de expressão, mas não sei o que de pensamento lá, que foi puxar pelos canhotos. Tava, você ter ideia, tinha um monte de boomer, tinha uns caras mais jovens, tinha uns velhinhos que eram veteranos do Vietnã, sair na porrada com um monte dos antifa lá, na filmagem você vê, tem os boomers lá com a bandeira dos Estados Unidos, do outro lado do campo, tipo um mato lá, tipo, ele enche um campo, né, fosse um campo, do outro lado do campo dos antifa lá, tinha um maluco lá com a bandeira da União Soviética. Não. Mas Isso é o que mais você não tem, sabe a né? história toda, não, ô Jacutinga. O que rolou é que tava tendo manifestações, acho que pró-Trump, e aí veio os famosos antifas, né? Que é o que eu gostaria de chamar, na realidade, de camisas pardas atuais, né? Que eles são realmente fascistas. Sim, Sim, no que eu tô falando, nesse contexto lá de Berkeley, tem até uma filmagem lá que um cara tinha um antifa, foi partir pra cima de um velhinho lá, aí chegou um Chad parrudo da vida, né, tava um antifa com uma barra de ferro, o cara esse tancou vídeo é lindo. 3 pauladas, ele dá um gancho de direito no antifa, ele bate a cabeça no meio fio, fica em coma. É esse Top. pessoal que quer fazer guerra civil? Mas só que a questão é. Não, pode rolar a guerra civil, né? Eles Merece. podem resolver abrir a mão da moral, entre aspas, deles pra começar a usar arma. Só que o ponto é o seguinte: os Antifa estavam começando a bater em gente velhinha, igual o Jacutinga disse, e aí começou a surgir gente com equipamento de proteção de esporte radical e tal, escudo de lata de lixo e porrete de madeira pra poder bater nos Antifa e proteger os velhinhos, velho. Foi muito bom, velho. Capitão América Não estaria sei. orgulhoso. Foi esse Capitão América. Depende do ponto de vista, né? Se for o Capitão América Hail Hydra, ele ia estar junto com os antigos. Sim. Até o Capitão América original mesmo, o cara ia olhar pra aquela merda, ele ia desistir, velho. Ele ia mudar de país. Pois é, mas pra onde ele De ia? verdade. O que tá rolando Mas aqui- atualmente é a brasilificação, bem brasilificação dos Estados Unidos. Não é, cara? Tava olhando isso outro dia, eu pensei assim, pô, tá uma cara de Brasil ali que tá complicado. Tá difícil. Mas é que isso fique documentado, hein? Eu tenho uma impressão horrível dessa eleição americana e eu acho que a gente devia estar olhando quem que vai ser, no caso, eu não lembro o termo correto, talvez os suplentes. É o seguinte, eu Esse? acho que eles vão fraudar. Não, um governo provisório. Nossa. Eu acho que eles vão fraudar essas eleições, vai invalidar todos os dois, o democrata e o republicano, vai entrar não o creio, governo mano. provisório Não é até as possível que eles vão reeleições, fazer. né? Eles nunca fizeram isso, velho. Vai Bom. sujar a história do país, sabe? E eu acho que esse governo provisório, cara, vai botar pra fuder, vai entrar ali pra Entendi, mas fuder você tá mesmo. falando que o governo provisório não vai Só ser nível establishment, vai ser um governo provisório estilo porradão militar. Mais sério. Entendi. Sim, colocar ordem na casa. Só que pros dois lados, fraga. Vai ser um ultra autoritário ali que vai meter o pau tanto no Antifa, que tá fazendo merda na rua, quanto na galera que tá. O hoarding, né? Pegando arma, alimentos, os preppers lá dos Estados Unidos. Pois é, velho. Vamos voltar no. Do menino que morreu e do George Floyd. E que eu tenho o nome dele aqui. Aqui, ó. Darius Sesams. É o nome do cara. Darius é o nome do Pois elemento. velho, mas a questão é a seguinte, o George Floyd ter morrido criou toda essa revolta aí, sem sentido. Por que é sem sentido? Querendo ou não, aquilo ali é uma histeria generalizada. Talvez seja, na realidade, uma consequência direta da pandemia, da quarentena. Claro que a gente não consegue provar, mas eu acho que é ânimos, né? Ânimos elevados. E isso causou toda essa raiva generalizada. O cara ter matado uma criancinha a sangue frio mesmo,
não causa nenhuma revolta, é muito estranho. E o pessoal falava que o George Floyd não conseguia respirar, Cara, mas até nem é mídia. muito fato que mandou, tem gravações atuais mostrando ele resistindo à prisão antes mesmo de estar no chão, e já falando, eu não consigo respirar, sem nem mesmo ter ninguém no pescoço dele, em pé, sabe? E parecia que ele tava loucão, o cara tava Ele é loucão de mídia. droga. Ele tava drogadaço. Ele tava Mas aí como é drogadaço. que fica? BLM continua? Lógico, mano, é um movimento hipócrita. Não é É um movimento possível. hipócrita. Não tem como. E isso, assim, é tudo reflexo da narrativa da mídia. Você pode pegar e trazer isso pro Brasil. Você lembra da menina que alegou ter sido atacada por 2 supremacistas fascistas Aqui brancos aqui desenhou no a própria Brasil suástica. que fizeram a suástica na barriga? E a gênia conseguiu ainda desenhar a suástica errada. Aí o legista viu ali o ângulo da faca, né? Porra, foi a menina mesmo que fez Exato. aquilo. Mas essa segunda parte não teve repercussão da mídia, porque não apoia a sim, narrativa. É a mesma coisa. Pois é, Um velho, navio. mas vocês não acham que isso, igual eu sussurrei aqui, vocês não acham que isso vai só fazer mais pessoas começarem a pensar igual eu? Porque o pessoal Sim. começar a ficar com Sim. mais âmago, mais ódio, porque as coisas, os bois estão sem nome. Nós não estamos mais levando a sério o que tem que ser levado a sério. Na hora que for rolar mesmo, vai ter que rolar e acabou, porque não vai ter jeito. As pessoas não vão estar mais aceitando a credibilidade desses lugares, né, a reputação, e não vai levar mais a sério. E aí, quando for mesmo para ter, vai ter e vai ter com apoio popular. E eu tô falando isso não é à toa, Sim. não. Vou fazer uma retrospectiva de um tempo atrás. Eu vi um tempo atrás um documentário que chama O Espírito do Triunfo, The Triumph of the Will, Triunfo da Virtude, Triunfo da vontade. Triunfo da Vontade, que é um documentário de 1900 Caralho, é o alemão? de 1935 e tal, Cara, eu que quero ver aquilo. acompanha o sexto congresso nazista. E tipo assim, não tem nenhuma opinião no documentário, é só mostra as coisas como são. As coisas como tais quais. Cara, era tudo arrumado, sabe? Era tudo bonito, era tudo bem feito. Não era tão que o povo era nazista, não, velho. O pessoal gostava do Hitler porque ele fazia tudo bem feito, velho. E eu não tô falando isso endossando, não. Eu tô falando, Sim. tipo assim, Coisa que tinha ordem. os fatos. Os Chegou fatos. a um ponto de ridículo que as pessoas começaram a Sim. apoiar aquilo. Por que as pessoas começaram a apoiar aquilo? Porque o outro lado era um absurdo, velho. O outro lado tinha 63 gêneros. Não tinha na época, né? Mas é uma forma de linkar com a atualidade, velho. É bem capaz que as pessoas comecem a ficar mais autoritárias, mais Cara, toda ação tem uma reação, sem né? escrúpulos, né? Porque, velho, como é que você fica diante do ridículo? Você aceita o ridículo? Não tem como aceitar o ridículo. Vocês estão ligados na República de Weimar, antes da. Eu acho que com certeza antes da Segunda Guerra, eu acho que antes da Primeira também, ou entre guerras. No Entre Guerras, que tava a disseminação ali da putaria, da degeneração 100%. Era uma Alemanha comandada pelos banqueiros, a galera que comandava a usura ali, os juros. A disseminação da época da cocaína, que tinha chegado na Europa e a galera fazia festinha regada a álcool e cocaína o tempo inteiro. A putaria comendo solta. Enquanto isso, a população de classe média e média baixa ia sendo amassada ali por impostos, sendo destruída. Aí vem um cara igual ao Hitler, toma o país assim de lavada, e a galera ficou se perguntando, pô, mas por Claro quê? É o que tá que. acontecendo hoje, pô. Pois Mais é, imposto, claro a que as população pessoas vão querer sofrendo. quem tá lutando pelo próprio bem. Quem vai querer votar num cara que quer aumentar imposto e sugar até a sua última gota de sangue? E deixar a putaria comer solta aí, enquanto eles se banham no dinheiro, É. os caras da putaria se banham no prestígio, e a Nada população de justifica bem fica ali atrocidades. amassada. Só que nada justifica também você ser um boçal Sim. que dá a cara a tapa por dar a cara a tapa. Nem mesmo Jesus dava a cara a tapa. O pessoal que interpreta errado essa passagem. Sim. Não, cara, tu cavou um assunto fundo, né? Aí falamos de Jesus, aquela coisa fica até meio estranho. O cara era um diferenciado, né? Vamos supor assim, o superpoder de Jesus era dar a cara a tapa e não ligar pro tapa seguinte, né? Eu acredito que se todo mundo conseguisse estabelecer um nível de tolerância desse tamanho, ia ficar bacana. O problema é que, por enquanto, você vê só uma parte recebendo o tapa
E a outra só dando tapa, né? Aí fica difícil. E a que tá dando Aí não tapa dá, hoje em não. dia é a que diz que tá levando, né? Sim, sim. Dá o tapa e ai minha cara. É foda. Fica. E um outro negócio, É assim, tenso. né? Eu acho que a melhor coisa é isso, né? Toda ação tem uma reação. E aí você pega a canhotagem, os caras estão indo cada vez mais pro extremo. Tem um estudo que mostra. No caso, essas coisas sempre rolam nos Estados Unidos, então fica fácil de mencionar de lá. Mas tem um estudo que mostrou, assim, o posicionamento da população em geral no espectro político, né? Na linha, assim, não no gráfico. Entre esquerda e direita, basicamente. E aí você tinha lá, eu não lembro os períodos, mas basicamente, no começo do estudo, era bem centralizado, sabe? Você tinha uma curva normal, né? Onde a maior parte estava ali próxima ao centro-esquerda ou centro-direita. E os republicanos estavam, né, centro-direita, os democratas centro-esquerda. E mostra na evolução, os republicanos eles ficaram ainda mais para a esquerda do que eles eram antes, e os democratas foram ainda mais para a esquerda, foram para a extrema esquerda, sabe? Tem essa distribuição. É um gráfico bem da hora de ver. Então, cara, quando você começa a ver esse negócio indo pro extremismo, é lógico que um movimento reverso vai acontecer. E vai crescer. E eu acho que, assim, nesse estágio de, né, o late stage capitalism que a gente vive, né, o capitalismo final, assim, eu não sei se a gente tem uma solução democrática para isso. Porque ou o Estado toma o controle autoritariamente para a esquerda ou para a direita, ou as empresas tomam o controle e de qualquer forma a população vai se fuder. Ah, não acredito, velho, que empresa vai tomar controle. Eu acho que vai ser Estado mesmo. As empresas, as grandes corporações, eles são em conluio com os governos todos já, Os ué. metacapitalistas. Eu acho que Exatamente, os metacapitalistas. E você pega, tipo, o Bezos, por exemplo. Eu tava vendo até um documentário do Meteoro Brasil, um negócio assim. Estavam falando sobre o Bezos. Cara, a grana que o cara tem é imensurável. Sabe? A gente não tem essa noção. E não tô bancando esquerdista aqui, não. Vão se fuder se alguém falar disso. Mas é bizarro, velho, o tanto que a influência que a Amazon tem no mundo. Aqui, inclusive, Saca? E o Sim. controle que isso gera. inclusive falando desse negócio de metacapitalismo e corporações, vou dar uma indicação de filme aqui pra vocês. Capaz que ninguém vai ver. Mas chama Branded de 2012 e tem essa pegada de Illuminati e tal, das megacorporações dominarem a mente das pessoas por propaganda. É um filme interessante. Cara, eu baixei esse filme essa semana. Mas você não viu ainda não, né? Ainda não assisti. Não, ainda não. Vai ver, achei engraçado que a gente entrou nesse assunto, que eu tava falando disso com você esses dias. O filme é legal, velho. A nota tá baixa no IMDb, mas eu gostei. Ah, foda-se o IMDb. Os caras deram uma nota boa pra The Last Jedi. Vai tomar no cu. Pois é, velho. Mas aí, em algum grau isso já acontece, né, pô? Ver minha priminha de 9 anos sair da boca dela assim, eu quero virar influencer. Eu quase comecei a chorar na mesa ali, velho. Assim, não, esse mundo acabou. Fudeu. É aquele negócio, né? Se você Em não algum- controlar sua mente, alguém vai. Exatamente. Em alguma escala, a batalha meio que tá perdida. Quanto dessa nova geração aí não vê como ideal de fama e sucesso o cara virar youtuber, virar. Mas é o que eu falei no episódio 2, velho. TikTok. O que esse pessoal faz com usar esses termos de fascismo e ficar reutilizando essas palavras, desgastando, né? Desgastando a linguagem, é a esvaziação. Porra, eu conjuguei errado. Eles esvaziam de significado tudo pra poder nada significar nada. E quando nada significa nada, é fácil pra esse pessoal que quer subverter, dominar e estabelecer a subversão, até mesmo pra instaurar vamos ser sinceros, um socialismo, né? Precisa de quebrar os padrões que mantêm o capitalismo, que é, sei lá, tradição, família. A superestrutura. Né? Merlin, você não tá sabendo, cara? A matemática é racista. 2 mais 2 pode ser 5. Não tem como, gente. Sério? Isso tá surgindo. Tá vendo? E não Tem é um uma artigo. piada. Na verdade, é uma piada, mas as pessoas que estão falando isso realmente estão acreditando Pois nisso. é aquele lance, velho. A janela de Overton tá chegando tão ridículo, que a gente tem que fazer E aí? coisas como o próprio Saltimbancos aqui, pra poder dar uma porrada e ver se volta pro nível do normal, velho. Um grande
sapelado, sapucado, esqueci a porra da palavra agora. Um grande tablet pra poder ver se a gente consegue chegar num nível de bom senso razoável, velho. Porque certas coisas, A sociedade precisa de um certas tapa na coisas cara. como própria ideologia de gênero não dá certo. É uma coisa que não é normal. O fato dessas pessoas entrarem na faculdade e antes de entrarem na faculdade eram pessoas normais, com bom senso. Depois de ver um professor explicando Foucault mal explicado, que o cara nem mesmo leu, ele já começa a rapar cabelo, pintar a cabeça e achar que o que não é o centro da familiar, tem que ter essa revolta, é o normal, é algo absurdo, velho. Tem algo estranho acontecendo aí, a gente tem que olhar isso a fundo. Vocês estão ligados naquele. É uma foto que circula na internet, é homens fracos criam tempos difíceis e tal. Isso Toda aquela vida. sequência. Eu fico pensando assim, e aí ou amanhã? Hoje nós temos então esse emburrecimento da população, essa ideologia, vamos falar assim, né, meio que destruidora da mente, a pessoa fica sempre naquela nota constante mental ali de vou para minha ideologia de esquerda e não quer saber de mais nada. No futuro vão faltar então pessoas que tenham bom senso, pessoas que saibam fazer as coisas como devem ser feitas. E aí quem vai tomar esse Eu acho que é justamente isso, sabe? lugar? Sim. Porque fica um vácuo de poder imenso. E é justamente esse vácuo de poder que vai ser os verdadeiros tempos difíceis, porque a gente ainda tá nos tempos bons. Não sei. Só que os homens fracos estão surgindo. Será que não tem nada que E a pode gente tá ser indo pra feito esse pra poder crime. impedir isso? Permanecer de pé em O meio que à vocês dúvida. acham? Então, né, é o que você sussurrou. É o que você sussurrou que resolve. Então, A crise Então, e a South dor, Banks. cara. A crise e a dor, eles Como é que assustam é? a Desculpa, eu humanidade. falei junto. Nada, eu tô retardando aqui. A crise e a dor assustam a humanidade. A guerra, a crise nuclear, essas coisas que já aconteceram estão assustando a humanidade. Agora o tal do coronavírus devia ter assustado, Não, mas o não conseguiu. coronavírus foi uma grande histeria global, né? Porque, assim, não faz sentido separar tudo. Não foi nem. O mais mortal de todos. Se você parar tudo, não tem fluxo de capital, não tem circulação, não tem como construir mais leito de hospital, não tem como comprar remédio, etc, né? A sociedade colapsa. Sim. Pois a coisa serviu como uma palhinha do tanto que a galera tá alheia ao resto do mundo. Fraga? Tipo, a pessoa mora naquele globo isolado dela, quer saber só daquilo ali e não quer saber de mais nada, não quer saber se o que estão falando pra ela é verdade, é mentira, se tem gente Mas morrendo, pra se você não ver, tem. olha esse. Oh, Só. desculpa, vou terminar. Não, eu acabei. Pra você ver, olha um esvaziamento de palavras, sem ser do fascismo que existe. Tem é o negócio do pedófilo, velho. Porque o PT Cerqueira, o cara com certeza é um pedófilo pelo que mostrou até ali. Claro que eu não posso afirmar categoricamente, mas acho que não resta dúvidas. Tanto que a polícia já. Não é Calma, não, mas você tem o PT Cerqueira. o vínculo próximo do cara. Você tem o vínculo próximo amigos do cara de anos. Os caras, eles não deram um A pra defender o sujeito, né? Já sabe. Pois é, mas olha só, Sim, não tem como, recentemente não. teve aquele cara lá que fez uma piada machista dentro de um grupo só pra zoar, e o povo usaram ela mesmo, não usa ninguém, tipo, a opinião dele não importaria. E o povo Sim. crucificou ele na internet, velho. A mãe dele chegou ao ponto de show. gravar batendo nele, velho. Tipo, a que ponto tá chegando a razão das pessoas pra levarem uma piada na internet tão a sério, mas não levar um crime, algo que já pode ser considerado um absurdo, como o fato do Coqueira, não dá em nada, ninguém mais fala disso, velho. Só o Jaco Teixeira que zoa ele. Vira e mexe. Que o cara chega no rodízio, o garçom oferece fraldinha e o cara já fica doido. Gente, é chocante isso, velho. É chocante, velho. Uau, essa foi uma. Pô, mas eu tô vendo a cara dele aqui no Google, mano. O cara, ele deu uma destruída, hein? Meu Deus, o que o globalismo faz com a pessoa? Ele tá a cara dos rappers de SoundCloud, fraga. Todo tatuado, cabelo pintado, aqueles óculos quadradão, meu Deus do céu. Tem um conteúdo aqui pra poder mandar pra vocês depois, mas era uma matéria que saiu no UOL, que é basicamente isso daqui, ó. Não deixe o pai da minha filha dar banho nela. Elas relatam medo de abuso. Assim, todo homem é um machista estuprador. Mas aí na hora que o cara faz o crime mesmo, as pessoas não estão nem aí?
O pai não. Putz, velho. É isso. O pai não Isso. pode, mas o outro cara pode. Se o cara tiver de acordo com a sua narrativa, ele pode tudo. Essa é real. Se o cara tiver do lado certo, ele pode ser racista, ele pode ser fascista, ele pode ser pedófilo, ele pode ser o que ele quiser. Você é pedófilo. Ninguém se importa. O importante é Pois é, estar certo. mas aí entra naquele lance lá que a gente falou do crime. A premissa é: todo pai é abusador, então não pode dar banho na filha. Mas aí, né, tipo assim, não, pedofilia é só uma doença, a gente não pode prender o cara. É tipo, é conflitante, Vamos mano, é pensar. hipócrita. Não forma uma linha de raciocínio direta pra poder chegar numa conclusão justa, correta, coerente. Mas você espera a coerência vindo da esquerda, cara. Você tá pedindo demais. A gente tem que esperar o melhor das pessoas, velho. Me lembra aquelas. Acho que a gente tem que ser realista, eu não consigo ser assim não, velho. Esperar o melhor das pessoas é utópico demais. Essas fotos do Biden, mano, que volta e meia, meio que mudando de assunto, mas não assunto. Ele sempre pegando e abraçando, então beijando uma garota menor de idade, de um jeito assim, 100% desconfortável. Criança, o Quem Joe que é Biden, esse? Quem que é esse? É, o candidato democrata ao presidente dos Estados Unidos, Sleepy Joe. O Bidoff. E, inclusive, É- uma outra é meio coisa nojento disso aí, isso. que mostra de novo a hipocrisia da esquerda, não sei se vocês sabem que saiu hoje, ou essa semana, enfim, a candidata a vice-presidente dele. E a mulher, Kamala. a Kamala Harris, e ela falava que ela acreditava nas acusadoras dele, mas ela tá lá do lado. Entendeu? E como é que você espera uma coisa boa vindo de pessoas assim, cara? Como? Não dá, não dá. Pois é. Mas aí a gente entra num assunto de novo de identidade de gênero. Vocês já viram quem que foi o cara que criou nisso? E o pessoal ainda continua levando isso a sério, velho? Vocês chegaram a ver? Ou eu acho que eu li isso alguma vez. Fala a história do É cientista um cara que aí. chama alguma coisa dinheiro, Pseudocientista, né, velho? Monies. E assim, ele criou toda a ideologia, a Ironic. ideia inicial de que as pessoas podem tem o espectro de gênero e tal, as pessoas conseguem mudar de espectro. E nem lembro se é não, mas eu não vou falar isso agora, não, porque eu já falei um negócio, já assunto meio um negócio puxado. É porque o Itufano aqui digitou um negócio, gente. Mas aí o lance é o seguinte: uma das coisas que o Money fez foi fazer cirurgias de realinhamento, que é a palavra, redesignação de sexo em crianças. E além disso, ainda forçou essas crianças a transarem uma com a outra, e eram irmãos, sabe? E ambos suicidaram depois. Caralho, Sim, eu eu tô fiquei ligado, sabendo eu desse tô rolê, ligado. velho. Puta que pariu, né? Essa história E é o cara pesadíssima, ainda meu fala Deus assim, do céu. que a pedofilia não é sobre sexo, é sobre amor. É. Aham. Nossa. Esse assunto tá pesando É de rir pra embrulhar não o chorar, estômago. velho. O mundo é uma piada. Eu tô falando pra mulher errada aqui. Mas eu fiquei bad na moral. Mas eu falo, vai ficar mais pesado ainda, eu vi, acho que foi meados de julho que eu vi, que na Alemanha deu um escândalozinho pro escândalo de lá, que descobriram que fosse um conselho tutelar da vida deles lá, que o escândalo que acho nos últimos, acho que foi 30, 40 anos, eles estavam de forma deliberada entregando crianças para casais homossexuais, que eles sabiam que os caras estavam fazendo sacanagem com as crianças, e para um estudo doido lá que eles estavam fazendo paralelo, né? Eles consentiram com isso, sabendo do que estava acontecendo com as crianças. Vamos manter no nosso ideologia de dinheiro. O que vocês acham de O fascismo tá só aumentando aqui, Fran. fascismo? Não, fascismo não pode. Bigodinho só cresce. E o bigodinho só. Gente, esse negócio vai ficar difícil de publicar, né? Fica complicado, mas vai ter né, que mano? ir, velho. Porque Mas aqui, se por um lado. Cara, palavras difíceis têm que a ser gente não ditas. pode ignorar. Simples. Não pode ignorar as coisas. Mas A gente não pode ceder não vamos, a eles. a gente não Esse é o pode problema. ceder a eles. Mas não vamos ir para esse espectro político tão rápido, não. Vamos conversar um pouco mais aqui. O que vocês acham desse pessoal que faz cirurgia de troca de sexo? Vamos falar disso um pouco. É TikTok pro pessoal cometer Não, tô falando tipo a filha da Gretchen. Sim.
E outros. Ah, o Carlos Bolsonaro. Então, mas os números de suicídio entre a comunidade trans pós-cirurgia é um dos maiores É, grupos. É o maior. é 40%, né? Não, 40%. É, tipo de isso. 42. E o número que quer voltar atrás da cirurgia? Pois Tem é. cirurgia que não tem nem como voltar atrás. Véio. Exatamente. Imagina, velho, cortar o bigolim, velho. Ou então criar um bigolinho, né? Aí Não. É uma mutilação Tem também. cabulosa. Então, mas o que mais que vocês pensam disso? Por exemplo, essas pessoas, o que vocês veem, assim, num plano geral? Tirando o fato desses números que a gente já sabe que eles se matam e tal, poucos chegam numa idade mais avançada, muitos se arrependem. Uma opinião meio dura aqui, eu acho que todo médico que conduz esse tipo de cirurgia devia ser preso e ter a licença deles cassada. Amém. Porque eu acho que isso é. Você tá abrindo porta para uma pessoa que tem um distúrbio de autoimagem ali fazer uma mutilação no corpo dela, uma mutilação que não vai ter volta. Complicado, né? Porra, você tá compactuando com uma pessoa que tem uma doença mental. É a mesma coisa de eu chegar pra um esquizofrênico na rua e dar uma arma pra ele porque ele quer matar os outros, mas é o direito dele, pô, ele é esquizofrênico. Não é assim, não. E aí os caras ainda mandam, é o corpo dele, as regras dele. Muito bem, então você pode começar a legalizar crack, heroína e por aí vai também, é o corpo do cara, pô. Qual que é o... Vai ser o cadáver dele. Não. Tudo bem, o cara pode fazer o que quiser, mas as consequências das ações é da pessoa. A gente não pode querer que o SUS dê tratamento de AZT pro cara. Ainda tem mais isso. Sabe, velho? Pesado, velho. Pois é, os caras fazem as merda e a gente que tem que se virar pra A pessoa rente segurar a correta barra, que né? vai ter que pagar pelo cara que tá fazendo certo? Isso não faz sentido. Ó, que tá fazendo errado, falei errado. Então, mas vocês já perceberam que na maioria dos casos, dessas pessoas que fazem essa troca de sexo, elas não têm uma fixação de estar com o corpo bonito? De estar, por exemplo, full malhado, até mesmo esses travecão, esse pessoal se cuida muito. Porque esse pessoal, de novo, esse pessoal, quase que para todas as causas e efeitos, o pessoal é vazio, como é o meu termo, que toda a questão da identidade e da personalidade deles é definida justamente em questão do que? Da sexualidade. O que, por fim, é sexualidade? É o corpo do sujeito. O sujeito ele não é mais nada que aquilo lá. Se aquilo lá for posto em conflito em xeque, o cara, ele simplesmente ele perde a razão do próprio eu dele. O cara não tem mais sentido, não tem mais a própria persona dele. Aí o pessoal fica despirocado mesmo. Bem falado. Legal isso. É isso. O povo é tão raso, né? Que... Ou eu vou estragar no Não vamos sair do Pois tema, é. não, porque eu tenho um negócio aqui pra falar. Vocês conhecem eu não vou falar o nome, não, mas é aquele Brant, que era uma moça de BH. Sim. Pois é, velho, o cara ficou até um rapaz bonito, né, velho? Tipo assim, eu já vi muita mulher, muita menina, muita moça falando. Ha! Que isso, gente? Eu vi muita moça falando que achava a Brant um cara bonito que pegaria, velho. E assim, eu acho que no fundo, a verdade é uma só, sabe? A pessoa sabe que ela é uma mulher e isso nunca vai poder mudar internamente dela. Do XY e do XX. XY. E eu acho que isso torna a pessoa eternamente infeliz, traz o vazio que o Jacutinga disse. E quase que eu falei outra coisa. A vaidade e cuidado exacerbado, eu acho que é uma forma da pessoa tentar se enganar, sabe? Tentar enganar essa infelicidade. Sim. Essa infelicidade eterna dela. Claro que a gente tem que cuidar bem do corpo, tá bonito, até mesmo corpo sã, mente sã. Cristandade muscular. Mas, véio, chega um ponto do ridículo do pai de natura, velho. Que, assim, a pessoa não se assim. Isso fica na cara, velho. Pelo menos pra mim, né? Mas é mais ou menos isso que eu queria falar desse assunto. Novamente, pegando na história ali, Grécia e Roma viram um crescimento enorme do hedonismo, da pedofilia, do homossexualismo antes da queda dos impérios. E aí, onde é que nós estamos na história? A queda do império. Eu boto fé nisso aí total. Precisando do homem forte, né? Do homem forte de família pra poder dar uma porrada na janela e ver se ela volta pro lugar. Infelizmente. Isso aí só aparece depois do caos, cara. Eu não acho que... Infelizmente. Eu concordo contigo, Entufado. Mas, voltando ao assunto, transexuais, né? Cada foto de cirurgia que se pega na internet dessas cirurgias dando errado, velho. Assim,
e da desilusão só aumentando. E isso eu juro que isso é incontrável. Os transexuais masculinos que fazem a cirurgia pra cortar o pau fora pegam e fazem o seguinte: pegam um sachêzinho daqueles tipo de chup-chup, enche com molho de Quê? tomate, enfia lá dentro pra simular a menstruação. Não. Você tá duvidando? Você tá duvidando? Eu mando isso aqui. Não, mano. Não precisa. Eu não duvido. Eu tô num ponto, velho, onde eu não consigo duvidar de mais nada, sabe? Nenhum absurdo me parece mais irreal. O mundo, a realidade tá surreal. Esse tipo de coisa, assim, eu falo... faz sentido. Olha que ponto a gente chegou. A ficção tá fazendo mais sentido que a realidade. Eu Total. não sei os dados de transexual pra isso daqui. Mas vocês já viram aqueles dados de homossexual relacionado com coisas negativas, né? Que é o inverso do orgulho, né? Orgulho alfabeto. Que é 67% dos casos. Aham. Assim, E um terço dos molestadores de crianças, 60% de infecção de sífilis, 50% já não é monogâmico, aham. sabe? Tipo, pô, velho, não é à toa que o pessoal não quer deixar adotar. Eu sei que é ruim de falar isso, mas tem um certo medo por trás que é um medo fundado, não é um preconceito, é um pós-conceito baseado em dados. E uma coisa bizarra que eu vejo o quanto, assim, essa galera, ela tende a se adaptar perfeitamente aos movimentos. Entenderam o que eu quis dizer? Não, repete aí que eu distraí. Tipo, o quanto a galera LGBT... Porque, assim, eu não acho que o problema esteja nas pessoas homossexuais ou o que for. O problema tá no movimento. Eu acho que o problema tá no hedonismo, na real. Sim, mas que o hedonismo tá atrelado ao movimento e não necessariamente às pessoas que são homossexuais. Eu não acho que ser homossexual por si só é um problema, sabe? O problema tá no movimento e o quanto as pessoas mudam quando elas se alinham, exatamente quando elas entram nessa linha de montagem que é esse movimento. Porque você tem homossexuais que, tipo, você tá conversando com a pessoa, você nem tem ideia, sabe? O cara é simplesmente uma pessoa e não é a sexualidade dele que define ele. E isso aí, pra mim, ótimo. O problema é quando, justamente, isso é a única coisa que caracteriza a sua vida, é a sua razão de viver, é a única coisa na qual você acredita e qualquer coisa que for Pois contra é. isso tá errado. Pois é, você já Esse é o pararam pra problema. pensar, velho? O que importa na pessoa é o que ela faz em quatro cantos, é a cor da pele dela. Tem algo de bizarro na sociedade pro povo começar a achar que o fato de eu ser cadeirante que é o que deve vir no meu cartão de visitas. O fato de eu ser gay que é que deve Pois é. ser levado em consideração quando eu vou votar pra alguém numa eleição. Gente, isso não consegue, isso não entra na minha cabeça, velho. Não entra, não tem como aceitar isso. Pessoa como indivíduo, ela é descartada, né? Agora ela é considerada só se ela fizer parte de algum movimento, se ela tiver uma ideologia dessa, estar na mídia. Isso porque a galera que fala que não quer colocar adjetivo nas pessoas, né? Esse é o mais irônico de tudo. A maior piada. Só que bancos conta as maiores piadas. Eu tô pesquisando aqui uns dados aqui pra gente poder analisar. Tô vendo aqui o Boston Area Rape Crisis Center. Eu não vou gastar muito tempo com isso não, porque não é nem o tema geral do podcast, da gente denunciar Deixar isso aí pra o falar mau de uso das palavras, né? Parece que é o tema de hoje. Mas só que aqui, de 103 mulheres transgênero de Massachusetts, 60% foi estuprada. Então, tipo assim, tem uma correlação, deve existir uma correlação forte. Velho, trauma, né? Pois é, velho. E como é que é aqui? Não vou. Tô muito mal hoje. Vamos tocar o barco. Cara, eu realmente quero achar essa imagem, eu tô procurando aqui. Foi a coisa mais horrível que eu já vi em coisa assim. Eu fiquei um mês só meio que dormindo encolhido, assim, no canto do quarto. Meu Deus. Por quê, né? Mas, como é que aqui fica aquele negócio de bad time stories ou leitura de livro pra criancinha? História de dormir. Por pessoas Os ali. negócios drag lá. Velho, como é que o povo aceita aquilo, velho? Tipo, qual a necessidade? Porque senão você é um bigot. Mano, é basicamente isso. Porque senão você tá errado, entendeu? Já é o politicamente correto tomando controle. Ainda nesses dados que eu tava comentando aqui com vocês, tô mandando pra vocês uma tirinha do Stone Toss aí.
Se alguém quiser ler aí pra gente, explicar a tirinha. Calma, onde é que você mandou no memes? É. Maluco, essa piada é complicada. Você não acredita, eu fiz ela com a minha namorada um dia. E ela riu. E aí eu falei assim, é pra casar, pô, é pra casar. Pois é, velho. A piada mais ou menos é a seguinte, cara. Tem um sujeito, olha pra bandeira LGBT e Uma dá um parada. desgosto nele. É. Aí vira um outro amigo e pergunta pra ele: Poxa, mas não fica assim não, como é que você ia ficar se seu filho fosse gay? Aí o cara toma um susto, olha pra ele e responde: Mas por Fica que chocado. por que eu molestaria meu Por que eu filho? molestaria meu próprio filho? Por quê? Ah, não. Ou toda essa questão Interessante, né? da. Tipo, toda a galera que tá nesse movimento assim, você pega todo mundo que tem trauma familiar. Tem. Direto, assim, a galera que apoia esses movimentos, pelo menos que eu conheço de verdade, todas as pessoas que eu conheço que são, assim, mais alinhadas com o movimento LGBT, todo mundo tem trauma familiar. Vamos entrar no. Vamos trazer um pouco de luz pra conversa? Qual que vocês acham? O que Já não é possível, cara. Vamos Já não é rastejar para fora dessa caverna de escuridão e trevas. E vamos tentar pensar o seguinte: o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas? O que a gente pode fazer para poder melhorar isso? Vocês têm alguma noção? Eu acho que Cara, não sei. Eu não sei o que pode ser feito. esse é o problema, eu também não. E você fala de rastejar da escuridão pra ir pra luz, cara, o fato da gente estar falando tudo isso é porque a gente já tá fora da caverna. Dentro da caverna é tudo bonitinho. As coisas funcionam, tá tudo normal. Mas quando você sai é que você vê a realidade. E a realidade não é bonita, como Platão falou. Mas e como é que fica o fato das palavras perderem o significado? Como que a gente vai chamar uma coisa de pedofilia? Como a gente vai chamar uma coisa de machismo? Como a gente vai chamar uma coisa de fascismo? Como que a gente vai chamar uma coisa de estrupo, de orgulho, se as palavras perderam o significado? Como é que vai ficar? Falaram tanto que agora, quando vier realmente o lobo, né, da fábula, né? Quando vier realmente o lobo, não vai ter nada que possa ser feito. Esse é o problema. Aquela coisa. E eu não sei, eu não tenho uma resposta pra isso. Eu acho que a única forma que a gente tem de fazer alguma coisa contra é exatamente o que a gente tá fazendo. É apontando e falando que o rei tá sem roupa. Sim. Sim. Partindo daquele pressuposto, eu não acho que ninguém aqui ache que ser homossexual é errado, que até se o cara queira ser transexual, também não acho errado, não. Você quer, vai com tudo, vai na fé. Volta naquela, meio que vira uma opinião política, do tipo, você pode fazer bem tudo que você entender, bem tudo que você quiser, desde que, número um, esteja contido na lei, né, dentro do razoável, na lei, na legalidade do seu país. Número dois, isso tanto pro homossexual, tanto pro heterossexual, a volta da moral e dos bons costumes, ela é essencial, cara. Você não tem que sair por aí com seu namorado ou seu namorado e sair pegando o cara de amassa no meio da rua, sair com pouca roupa, ficar fazendo putaria no meio da rua, usar droga no meio da rua. Você quer fazer esse tipo de coisa, você faça isolado na sua casa, fechado ali, na sua intimidade, você não tem que Esse expor isso episódio pros tá muito outros, não, pesado, porra. velho. Mas ó, realidade. a moral e o. Eu Os acho que caras as pegam. coisas existem, né? As coisas existem, não. Nossa, que frase mais genérica. Mas as premissas foram estabelecidas, né? As conclusões reais, né? Os conceitos já são bem construídos, não é à toa, velho, sabe? É aquele ponto que eu falei no episódio 2, não sei quem foi que ouviu o episódio 2, mas que as regras existem, né? As regras do português existem, né? As acentuações existem, não são para te oprimir, são porque elas servem para um propósito maior da conversa fazer um sentido. E esses morais e bons costumes existem, não é para poder te oprimir também não, velho. É porque são coisas que fazem o sentido de serem seguidas por perpetuarem uma paz interior, uma ordem geral, que a sociedade funciona de uma forma melhor. Não é porque a gente quer que o Marte bate em gente que é homossexual. Isso é um horror também, velho. Pensa bem, velho. Você bater numa pessoa porque você não gosta de algo que ela faz. Agora, a pessoa tem que ter um pouco de bom que eles senso, fazem. né? A pessoa tem que ter um pouco de bom senso e ela tem que pensar nas coisas que ela tá fazendo. Ela não pode viver sem pensar nas consequências, né? Igual
ser galinha é algo errado para homem e para mulher. Você pode contrair uma DST, você Errado, pode não distribuir você uma, vai. levar doença para outras pessoas também. Pode falar, já encerrei. Não, é isso mesmo, e tipo, se Também você. da questão do que acaba correndo, da questão das palavras, que a comunicação hoje é algo que está super neurado, porque pessoas diferentes, elas sendo falando a mesma coisa, às vezes as palavras, só que essas palavras, elas não dizem mais as mesmas coisas. Você vai ter mais conflitos, porque já é difícil a comunicação hoje em dia, só tende a piorar ao ponto de se tornar impossível. E justamente a conversa e o diálogo é uma forma mais civilizada de você tentar resolver algum problema, mas sem violência. O que mais está tendo é o quê? Falta de comunicação e mais violência. Sim, concordo totalmente. E um exemplo bom disso. Talvez precisa de mais violência ainda. Ó, o bigodinho crescendo. Mas. Mas falando disso, um exemplo muito bom e super atual disso é o próprio feminismo. Cada mulher tem uma concepção própria de feminismo, e se você fala uma coisa que é considerado feminismo por X e Y pessoas, a pessoa Z fala, não, isso não é feminismo. E se é o contrário, se Z acredita que uma coisa é feminismo, mas X não acredita. E ainda assim o termo engloba tudo e não significa nada. E fica até difícil de... Acho que isso é uma autodefesa, sabe? A anticorpos do próprio movimento. Porque como que você vai debater uma coisa que não existe? Quase nenhum anticorpo, é um tumor Sim, já, não tem né? como. Pois Você é. começa com algo benéfico, mas aí o troço vai expandindo, a loucura vai aumentando. Enfrentar o inimigo invisível, porque Tem, acho que o Twitter que tem direto, tá uma menina falando não sei o que, e aparece outra militante falando, mas você não pode falar disso porque você é, sei lá, de tal classe social, ou então você é cis hétero, não sei o que. Aí a menina pega e fala lá, mas eu sou feminista também. Aí vem outro e fala, parece até ANCAP de internet batendo boca. Mas você não é feminista de verdade. Cara, e esse rolê fica descontrolado, e aí nada mais faz sentido. Porque é que nem se fala, né? A questão das regras, elas ajudam a trazer coesão. E isso, assim, qualquer tipo de regra. Sejam as leis, sejam as regras da gramática, sejam as regras da matemática, elas servem para estabelecer um sentido para as coisas. E o que eu sinto é que essa galera, eles só querem ser disruptivos por ser disruptivos, sabe? Não é como se eles trouxessem algo que fosse ser uma solução viável. Eles só querem ser disruptivos e eles não constroem nada. O melhor exemplo disso é o chess. Os caras foram lá, não, a gente vai fazer nosso próprio país e vamos ser independente e pau no cu do Trump. Só que o negócio caiu, foi... Cara, pra você ter ideia, o Fortran, fico escutando as histórias do Fortran é genial. Eles só não dominaram o mundo porque eles não querem. Mas os caras, eles começaram um movimento que o Chess falou, mendigos são bem-vindos. Aí eles começaram um movimento para atrair todo mundo da região de Seattle e cidades próximas para colocar e divulgar isso, para ter uma leva gigantesca de mendigo. E aí o que a galera do Chess ia ter que fazer? Ou eles iam ter que ter uma barreira, né, build a wall, ou então eles iam ter que admitir que o sistema deles não funciona. E não funcionou. A taxa de crime do Chess era a maior do mundo. Não, até nessa questão da disruptura, por exemplo, o Entufado mencionou a questão de que há de moral, valores e conduta. O pessoal tem, no nosso caso aqui do Ocidente, culturalmente existe isso, não é porque é opressor, porque pessoas por séculos tiveram centenas de problemas, seja da questão de social, comportamento e também linguística, e se muitas coisas que existem hoje, elas existem como são, é porque já tem uma galera que séculos atrás quebrou a cabeça para arrumar uma forma mais harmoniosa de conduzir as coisas, e que tais coisas, elas deram sucesso e foram passadas adiante. Agora fica esses malucos aí querendo inventar um monte de doideira, aí quando inevitavelmente der errado, eles ficam, por que será? Tem linguagem também. Eu lembro sobre isso, foi com o Olavo de Carvalho, amem ou odeiem, não sei, acho que foi com ele, que foi uma questão de que, né, português fazia esse monte de 500 mil reformas ortográficas, enquanto acho que no idioma espanhol, os caras acho que eles nunca tiveram quase nada do tipo. Aí você pode pegar um moleque de hoje, pode pegar escritos de não sei quantos séculos atrás, ele lê a minha informação, ele recebe tranquilo, enquanto, por exemplo, português nós vamos pegar, sei lá, Machado de Assis, alguém mais para trás, pegar esses bandos de jovem neurado de hoje, os moleques, eles não vão entender, a histeria vai bater mais forte, eles vão ter um AVC na hora ali.
Uma educação sem Lusíadas não é uma educação formadora. Mas eu nunca li Lusíadas, apesar de querer. Ou isso é uma coisa interessante que eu vi um movimento assim recentemente no Instagram e tal, da galera falando, como é que você vai fazer uma criança gostar de ler, forçando ela a ler Machado de Assis, a ler os Eu clássicos? discuti isso esses dias Porra, também. velho, isso é Eu fundamental. acho que o ponto Isso é nem é fundamental. esse, velho. O ponto. É sim, pode continuar, desculpa. Tipo, eu concordo, assim, eu já li muita coisa moderna e muito mais do que os clássicos. E eu concordo que são difíceis de ler os clássicos. E isso tem a ver com o que o Jacutinga falou, né? De a nossa linguagem ter mudado tanto que essas coisas ficam cada vez mais distantes da Só que se a gente. pessoa nunca lê, Só que é né? um problema. Se ela nunca tiver um desafio na vida, se ela nunca tiver uma leitura mais enriquecedora, ela nunca vai evoluir em questão de maturidade, né? Porque as únicas duas formas de adquirirem conhecimento, né, de subir de nível, são ler, adquirir sabedoria através da sabedoria de outras pessoas, né, que foi o que trouxe o grande boom, assim, a grande melhora para a humanidade, né, que foi o fato de você conseguir registrar a história, o fato de você conseguir escrever. Então, assim, uma pessoa que não lê é uma pessoa que está fadada a repetir erros que outros já repetiram. Tanto que em RPGs, o tomo de experiência é um grande livro que a pessoa lê e quando ela termina de ler, ela sobe de nível, ela ganha experiência. Então, ler traz experiências e ler textos que engrandecem mais traz mais experiência ainda. Não adianta o cara ficar no nível da piscina raso. Para ele aprender a nadar, ele tem que ir pro fundão e passar Sim. por perrengue, ele tem que Tem passar que nadar, perrengue. ué. Agora, o pessoal reclama da leitura de clássicos na escola. Porra, o que você vai dar para um adolescente do ensino médio para ler? Harry Potter? Pelo amor de Deus, velho. Se o cara não conseguiu o hábito de leitura até ali, o problema é dele, ué. O desafio tem que continuar o mesmo. As pessoas têm que serem desafiadas. A gente não pode baixar o nível porque a qualidade baixou. As pessoas que têm que melhorar o nível delas próprias. Periods are not just for women. Ô, maluco. Ô, maluco. Menstruação não é somente para a mulher. Meu Deus Mas do ele céu, é é uma só mulher. para Aquilo mulher. ali é uma mulher. Especificamente para mulher, Aquilo maluco. ali é uma Meu mulher. Aquilo Deus. ali é uma mulher, velho. E pior são as pessoas nos países com maior capital, maior educação, maiores recursos, inventa com isso. Sabe o que eu acho que acontece? É justamente isso que o Merlin falou, né? A galera não tá sendo mais desafiadas. A gente tem tudo fácil Pois hoje. eu ia falar isso Compara agora. com a galera 1000 anos atrás. A galera tinha que caçar, tinha que lutar pra sobreviver. Hoje em dia, o que a gente faz? A gente pega o celular e digita. Comida chegou na sua casa. Você quer comprar Sim. uma coisa, você vai lá e a compra chega na sua casa. Você não precisa mais sair de casa. Olha a A gente gente! tá fazendo tanto pouco esforço que a necessidade do nosso corpo de armazenar lipídios, né, gordura, já não é mais uma necessidade evolutiva que a gente precisa mais. E se a gente Sim. continua nesse nosso dia a dia, o que tem que acontecer? O povo tem que parar de comer, velho. Eu, por exemplo, fiquei mais gordinho. O que acontece é que a gente não faz esforço nenhum, velho. Não fazer esforço nenhum, independente do que você come, você engorda, velho. Não tem nada a ver com o episódio, gente, mas foi mal, é porque eu tô puto com isso. Um pequeno desabafo, eu boto fé. Ah, cara. Nossa. Não, meu cérebro deu uma congelada depois que eu vi essa foto ali. Cortou o áudio? Então tá. Não, mas que nem o que você mencionou, acho que tá tudo muito fácil hoje em dia, que nem de novo para a linguagem. Então, pós-modo safado, quer usar os malditos pronomes lá que ele inventou da cabeça no sofá. É muito mais cômodo para um sujeito desse deturpar a linguagem para que se remodele a imagem e a semelhança da distopia da cabeça dele do que expressar na linguagem as coisas tal como elas realmente são. Porque é difícil. Pois Pois é, né? pra ser aceitado esse tipo de coisa Até pra bizarra, linguagem também. tem que ser destruído realmente a linguagem. Pra ser aceitado esse tipo de coisa bizarra, tem que ser realmente destruída a linguagem. Porque, caso contrário, a pessoa não vai engolir seco, ela não vai aceitar só pra ficar na turminha. Eu acho que que o povo tem que ligar o foda-se mesmo, deixar o bigodinho crescer e começar a falar a opinião verdadeira, que senão a gente fica no espiral de silêncio. Eu acho que o que vai acontecer É exatamente é isso. que vai continuar ganhando esse povo de direita em política porque as coisas estão ficando bizarras. Querendo ou não, está tudo muito bizarro. Então, pô, foi até mesmo, acho que na Bielorrússia, né? Então, o cara lá
Teve não sei quem que chamou o cara de não era ditador, se não me engano, foi algum político alemão lá acho que é ministro, acho que foi alemão, que o cara ele é abertamente homossexual. Aí veio o ditador lá da Bielorrússia falou: é preferível ser um ditador do que ser gay. Não, vai. Gente, a gente tá muito homofóbico, velho. Desculpa, gays que estiverem ouvindo. Apesar de que eu tenho certeza que não Muito vai ouvir. homofóbico, muito racista, muito. Tá. Não, mentira, isso aí. Eu não posto nada Mas estamos mesmo ou estamos pros padrões da terminologia de hoje? Claro que é pros padrões, né? Sei lá. Mas ok. Então, Mas assim, só pra deixar bem claro, essa equipe de gravação de hoje aqui, o famosa consciência e bom senso, eles não vieram participar hoje não, gente. Então, releva aí grande parte do que foi dito, de certa forma. Hoje é a galera do bigode, né? Pois é, velho, o povo que eu chamei pra poder dar uma equilibrada no debate não resolveu participar hoje, né? mas, cara, eu acho que assim, é justamente isso, sabe? Você falou assim, o que a gente pode fazer é a roupa nova do rei, cara. A única coisa que a gente pode fazer é falar que o rei tá nu. É triste, mas o que mais está dentro do nosso alcance? O que a gente efetivamente pode mudar? O que a gente pode mudar é levantar os questionamentos. Pelo menos que eu vejo como algo factível, né? E tentar agir de acordo com o que a gente acha certo para tentar mudar o mundo. Eu não falo, e nesse caso eu não falo nem do bigodinho. Eu falo literalmente assim, a gente buscar de novo as morais, tentar recuperar os valores que construíram nossa sociedade, entender também onde deu errado, o que deu errado e tentar melhorar em cima disso. Mas não perdendo toda a coesão que a sociedade precisa. Parece uma tarefa hercúlea, né? Nós estamos tentando consertar um negócio que tá muito errado, Difícil, tomando ações moderadas. É tenso. mas dentro como algo factível, que cada pessoa que tá escutando isso aqui pode fazer, é botar a mão na consciência e parar pra pensar o que tá rolando no mundo de verdade, sabe? O que tá certo, o que tá errado. E na concepção própria, eu não falo nem que vocês precisam concordar 100% com a gente tá só expondo aqui o que a gente acha. Mas, porra, para e pensa. É esse o mundo que eu quero viver? Black Pill aí. É, um Black Pill mesmo, porque, porra, a gente tá... O mundo tá na merda, essa é a real. A gente tá caminhando pros tempos difíceis cada vez mais. E o mundo tá lotado de homens fracos. Então, o que a gente pode fazer é tentar apontar isso pra mudar. É um Black Pill pesado. E começar por si mesmo. Sim. E é aquela coisa, né? O que a gente pode fazer? Sempre foi e sempre vai ser só estender a mão, né? É a única coisa que dá pra fazer nessa vida. Exatamente. Você estende a mão e se a pessoa quer te acompanhar, muito bem. Se não, muito bem. E agora bateu a depressão quando a realidade chega. Ela partiu. Bateu uma deprê. Aí, vamos ver os próximos tópicos da agenda aqui, os próximos tópicos. Porra, era sobre Floyd e eleições americanas, né? Mas eu acho que... Que na real todos esse os dois episódio, é chovendo apesar de molhado. curto, ele ficou extremamente denso e cobriu tudo que a gente tinha pra falar, né? Ah, Eu acredito que o que você falar não tá certo, velho. A gente tem que fazer a nossa própria tarefa, a gente tem que pensar individualmente primeiro. Resolver a nossa vida, né? Manter nossos corpos saradões, manter nossas mentes bem preparadas para problemas, sanar problema dos outros. Só que vocês não acham que tem mais nada que a gente pode fazer? Por exemplo, a gente pode tentar fazer a tarefa árdua de pescar homens, né? Igual os apóstolos faziam novamente. Eu acho que a gente talvez, por mais que possa ter gente aqui que é ateísta, acho que o Kazuha é, e tem muita gente que acha que é... Agora é from hell, cara. Pois é, velho. Mas vocês não acham que tentar trazer a religião de novo pra vida das pessoas, acho que muita gente vai discordar disso, não vai discordar do resto do podcast. Vocês não acham que isso pode ser algo factível? As pessoas voltarem a ser pescadores, falar, gente, esse cara aí morreu na cruz mesmo, pra poder aliviar os nossos pecados e tal. Entendeu a linha de raciocínio? Vocês não acham que isso também possa ser algo factível? um ponto delicado, cara. Eu não tenho religião. Eu acredito em Deus e não tenho religião. E
E num ponto mais pessoal, assim, eu acho que religião geralmente é instrumento de controle. Pois é, mas só que. Mas que eu acredito que a ideia deva ser ensinada, com certeza. A ideia de cada religião é uma lição. E a pessoa tem que incorporar essa Exatamente, lição. concordo totalmente contigo, Entufado. Enquanto satanista aqui, eu acho que nesse ponto é legal colocar, mas, porra, com certeza tem muita coisa positiva nas religiões. E isso precisa ser muito valorizado, sim. E volta ao que eu falei, né? A mesma coisa tanto nas religiões quanto para o processo histórico. É a gente pegar o que deu certo e aprender com o Pois que deu é, errado. mas o que eu tava querendo dizer não é forçar o cara a seguir o que o padre diz ou ir à igreja, não, mas é mais uma ideia de, tipo assim, cara, isso daí que você tá fazendo é errado. O carinha lá morreu, foi justamente pra gente fazer isso, ó. Tem que seguir o exemplo bom, a gente não pode querer falar que o lugar do fascista é na ponta do fuzil. A gente tem que dar a cara a tapa, a gente tem que tentar resolver as coisas, sei lá, de forma melhor. Não tenho muitos exemplos melhores agora pra dar. Uma mensagem de tolerância na tentativa Aí eu concordo. de ensinar ou de falar pra galera pôr a mão na consciência. Eu acho que todo mundo tem que pôr a mão na consciência. Mas é aquela coisa, o pessoal só pode colocar a dita mão na consciência se eles ainda tiverem uma consciência em primeiro lugar. Ah, É um bom ponto. uma dica aí para as pessoas Tipo também. isso. Gente, vocês só conseguem ajudar as pessoas se vocês se ajudarem primeiro. Então, assim, primeiro faz a sua parte, arranja um trabalho, para de morar com os pais, começa a produzir, entendeu? E a partir disso que a gente consegue pensar em como que a gente consegue ajudar os outros, entendeu? A gente tem que se ajudar primeiro para poder conseguir ajudar a outra pessoa. Porque a gente não consegue dar a mão pro outro, se nem mesmo a mão a gente tem para poder estender, né? A gente tem que ficar tampando a nossa nudeza, né? Por assim dizer. Você não vai conseguir ajudar o cara a não se afogar se você estiver se afogando. Então eu acho que é isso aí, gente. Obrigado aí por escutar. Hoje a gente foi bem bigodudo. Tem A Black gente Pill. tentou. Bem Black Pill. A gente tentou até não ser no início e tal, mas é porque o assunto de hoje foi bem tenso. Mas não assuntos dá mais difíceis pra de não ser, conversar. não? Não dá, velho. Para de ler Foucault, gente. A literatura boa existe, não é à toa. Vamos ler Aristóteles de filosofia. Lê Foucault, vamos... cara. Eu fico lendo Não Minecraft. ouve. Não leia apenas o que seu professor de faculdade Diz quer que tudo. você leia. Esses caras, eles não estão na área Só privada, sei não que, é à né, toa. que nem o Entufato comentou isso, vocês acharam isso Black Pill, então é só esperar mais daqui uns episódios que a Black Pill de verdade ela ainda vai aparecer. Galera, tudo que a gente faz aqui é contar a grande piada. Então é isso aí, pessoal que escutou até então, muito obrigado e nos vemos na próxima. Continuem rindo. Valeu, falou. Falou, pessoal. Acabados, fica bem aí. Não deixem de escovar os dentes e arrumar o Beijão quarto. para os senhores. Boa noite. Ninguém quer ficar sem dente. Não é à toa que eles mandam vocês escovar os dentes. Falou, pessoal. Tchau. Obrigado por participar. Falou, pessoal. Um beijo, boa noite, meus queridos. Até mais. In the silence of the morning, like a little baby's cry. In the silence of the morning,